milionário transforma a vida de duas mendigas negras, abandonadas por um fazendeiro generoso. Era uma manhã qualquer na vasta propriedade de Roberto, um milionário solitário que se cercara de luxos. A mansão imponente exibia mármores brilhantes e jardins exuberantes, mas nada disso escondia a solidão que o consumia. Ninguém vinha visitá-lo. O eco dos passos na grande sala de estar era a única companhia de Roberto. Ele vivia em um mundo de riqueza, mas seu coração era um deserto. Certa vez, enquanto passeava pelo fundo da propriedade, um som distante chamou sua atenção. Um choro abafado, como o lamento de almas perdidas. Intrigado, ele seguiu o som, atravessando arbustos e árvores antigas que guardavam muitos segredos. Ao chegar em um canto esquecido, Roberto se deparou com duas meninas gêmeas, Ana e Bia, com cabelos emaranhados e rostos sujos, encolhidas em um canto. "Por que vocês estão aqui?" Roberto perguntou, o espanto em sua voz. As meninas se entreolharam. Uma miss, um milionário. Ele poderia fazer promessas que nunca cumpriria. Mas ao olhar em seus olhos, Roberto viu o reflexo de sua própria infância, marcada pelo abandono e pela tristeza. Ana, a mais velha, se atreveu a falar. Nós pensamos que ninguém se importava. A voz dela era um fio de esperança em meio à dor. E assim, aos poucos, as gêmeas revelaram seu passado, jogadas às margens da vida, esquecidas como folhas secas no outono, abandonadas por uma mãe que não sabia como cuidar delas, estavam vivendo à mercê do mundo. A conexão entre eles era inegável. Roberto viu nelas a oportunidade de ajudar, de dar uma segunda chance. Mas o que a solidão havia lhe ensinado também era que assinar papéis não era suficiente. Ele enfrentaria não apenas a desconfiança das gêmeas, mas também a burocracia implacável do sistema de adoção, que parecia mais interessada em seguir regras do que em proteger aqueles que realmente precisavam. Enquanto isso, os fantasmas de seu próprio passado ressurgem. Mesmo assim, o temor de perdê-las o assombrava. Um casal tradicional havia se manifestado para adotar Ana e Bia. Roberto sentia a pressão, um nó na garganta, o tempo escorrendo como areia nas mãos. Ana, que era uma aluna exemplar, se envolveu em um projeto escolar que a levou a descobrir mais sobre sua mãe. Se isso não complicasse a situação o suficiente, segredos enterrados há muito tempo poderiam vir à tona e mudar tudo. No ápice daquele dia, Roberto teve uma ideia. Ele precisaria agir rapidamente antes da audiência que poderia decidir o futuro das meninas. Havia uma conexão mágica, algo indescritível que poderia mudar tudo, mas ele precisava ter coragem. Seu coração acelerava ao ponderar sobre o que realmente significa ser uma família. Como proteger as gêmeas de mais um abandono? Fragmentos de esperança misturavam-se com a desolação que sempre o acompanhou. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o sol começava a se pôr, Roberto sentiu a urgência crescendo dentro dele.
Ele sabia que precisava agir logo. Faltavam apenas algumas horas para a audiência, que decidiria o destino de Ana e Bia. No entanto, a ideia que havia surgido em sua mente não era simples. O peso da decisão parecia esmagador. Ele se lembrava das promessas que havia feito a si mesmo, de não se deixar levar por esperanças vazias. Mas aquelas meninas, elas eram tudo para ele agora. Justo quando estava prestes a tomar sua decisão, o telefone tocou. O som cortou o silêncio, mas o coração de Roberto acelerou. Ele atendeu e do outro lado da linha, uma voz conhecida, mas incomum. Era alguém do passado, alguém que ele preferia esquecer. "Roberto, sou eu. É a sua mãe", disse a voz, trêmula e nervosa. Uma onda de emoções inundou a mente dele. Anos haviam se passado desde que ouvira aquelas palavras. "Preciso que você me ouça. Eu cometi um erro. Eu tenho visto as meninas." Congelou. As meninas? Como ela saberia? A tensão pulsou no ar como um fio prestes a se romper. "O que você quer dizer com isso?" Roberto questionou, sua voz firme, mas um nó se formando na garganta. "Eu sou a mãe delas, Ana e Bia. Você precisa me ajudar." O mundo dele estava virando de cabeça para baixo. Ele não podia acreditar. Uma última lembrança o consumia. A dor do abandono, a traição que sentira quando sua mãe o deixou. E agora, ela aparecia nesse momento caótico. "Você está mentindo!" ele gritou, mas a dúvida já começava a roer seu coração. "Elas não podem saber de você, mas eu as amo. E quero me redimir. Não quero perder minhas filhas de novo." O tom de sua mãe era apavorante, a urgência palpável. Desde que a conhecera, seu instinto sempre gritou que ela era uma força destruidora. Roberto respirou fundo, seu cérebro fervilhando. O que ele faria agora? Ele pensou em Ana e Bia, nos sonhos deles, nas promessas de dar a elas uma vida melhor. Mas e se tudo isso estivesse prestes a ser arrancado dele? E se a verdade delas viesse à tona nos piores momentos? A porta se abriu e Ana apareceu, o rosto iluminado pela luz suave do entardecer. "Tá tudo bem, tio Roberto?" Ela era sua esperança, mas agora aquela esperança estava ameaçada. Ele se viu preso em um dilema. "Sim, tudo bem, minha querida", disse ele tentando esconder a agitação que o consumia. "Só preciso pensar em algumas coisas." Mas ao olhar para os olhos dela, ele sabia que não poderia manter segredos. Mas e a verdade sobre sua mãe? O tempo parecia se arrastar enquanto uma tempestade se formava dentro dele. Nesse instante, uma séria discussão poderia se desenrolar. O futuro das gêmeas estava em jogo e um novo segredo emergia. O que Roberto faria? Ele poderia até mesmo enfrentar os fantasmas. Roberto respirou fundo, consumido pela pressão do momento. A perspectiva de perder Ana e Bia para a mãe delas era insuportável. Ele olhou para Ana com seu sorriso ingênuo e esperançoso e sentiu um nó apertar seu peito. Mas antes que pudesse decidir o que fazer, uma batida abrupta na porta fez seu coração disparar. "Socorro!" uma mulher gritou, e ele reconheceu imediatamente a voz. Era Elô, a jardineira da mansão, conhecida por sua personalidade vibrante. Ele abriu a porta e ela entrou, os olhos arregalados de pânico. "Roberto, você precisa ver isso", ela disse, ofegante. "É sobre as meninas. É urgente." Roberto ficou paralisado. O que aconteceu? A ansiedade contorcia seu estômago. "Eu ouvi algumas coisas sobre a mãe delas." Elô se aproximou, seus olhos intensos. "Ela não é quem você pensa que é." Uma onda de desconfiança percorreu suas veias. "Como assim?" "Ela esteve na cidade, falando com pessoas.
Descobri que Ana e Bia têm uma ligação com um fazendeiro, e não é só isso. Elô hesitou, como se pesasse as palavras. A mãe delas tinha um segredo que pode arruinar sua vida. O coração de Roberto disparou. O que poderia ser tão devastador? Diga logo, o que você sabe? Ela teve um relacionamento com o fazendeiro que a abandonou, e há rumores de que as meninas não são apenas filhas dela. Existe um pai que nunca foi mencionado. Aparentemente, esse homem está lutando pela custódia delas também. Um frio gélido tomou conta de Roberto. Mais alguém? Ele havia dedicado todo o seu ser àquelas crianças e agora um terceiro entrava na jogada. Mas como você sabe disso? Eu vi você conversando com a mãe dela. Minha amiga que trabalha na creche ouviu tudo. As meninas têm mais parentes do que você imagina. O fazendeiro pode ser apenas a ponta do iceberg. Elô se inclinou mais perto, sua voz um sussurro urgente. E se realmente houver um pai, você precisa ser cauteloso. Ele pode ser perigoso. O mundo de Roberto desabou em questão de segundos. Seu coração, que já pulsava por Ana e Bia, agora estava repleto de medo por elas. Ele se lembrou da ligação com sua mãe, e a ideia de mais mentiras o deixou perdido. E se esse pai fosse um homem violento? O que aconteceria se Ana e Bia descobrissem a verdade antes que ele pudesse proteger elas? Eu não posso deixar que isso aconteça, Roberto murmurou, sem saber o que fazer. Ana ainda estava na sala, e agora a inocência que antes parecia ser um abrigo seguro começava a parecer uma armadilha. Elô perseguiu seu olhar. Você precisa agir rápido, Roberto. A audiência é amanhã. Se o tal pai realmente quiser as meninas, pode ser uma luta feroz. E quem sabe quais segredos mais podem vir à tona se isso se tornar público. A ideia de lidar com a verdade estava insuportável. O que mais ele não sabia? Quem realmente eram as gêmeas? Ele se lembrava de cada risada delas, de cada sonho compartilhado. E agora tudo estava ameaçado como um castelo de cartas. Roberto sentiu-se como um colosso prestes a desabar. E se tudo isso for uma armadilha, pensou. Eu farei o que for preciso, afirmou Roberto, já buscando no fundo da vontade para ser o protetor que aquelas meninas precisavam. Mas enquanto falava, uma ideia sinistra cruzou sua mente. E se tudo que ele construíra fosse baseado em mentiras? E se Ana e Bia não fossem as únicas a terem segredos a esconder? A pressão aumentava como uma tempestade prestes a eclodir. O que mais surgiria das sombras do passado e o que isso significaria para suas vidas? Enquanto a noite avançava, uma certeza se espalhava na escuridão. O que quer que fosse revelado, mudaria tudo. A audiência se aproximava, e um novo capítulo da história de Ana e Bia estava prestes a ser escrito. Roberto respirou fundo, consumido pela pressão do momento. A perspectiva de perder Ana e Bia para a mãe delas era insuportável. Ele olhou para Ana, com seu sorriso ingênuo e esperançoso, e sentiu um nó apertar seu peito. Mas antes que pudesse decidir o que fazer, uma batida abrupta na porta fez seu coração disparar. Socorro! Uma mulher gritou e ele reconheceu imediatamente a voz. Era Elô, a jardineira da mansão, conhecida por sua personalidade vibrante. Ele abriu a porta e ela entrou, os olhos arregalados de pânico. Roberto, você precisa ver isso, ela disse, ofegante. É sobre as meninas. É urgente. Roberto ficou paralisado. O que aconteceu? A ansiedade contorcia seu estômago. Eu ouvi algumas coisas. Sobre a mãe delas. Elô se aproximou, seus olhos intensos. Ela não é quem você pensa que é. Uma onda de desconfiança percorreu suas veias. Como assim? Ela esteve na cidade, falando com pessoas. Descobri que Ana e Bia
tem uma ligação com um fazendeiro. E não é só isso. Elô hesitou, como se pesasse as palavras. A mãe delas tinha um segredo que pode arruinar sua vida. O coração de Roberto disparou. O que poderia ser tão devastador? Diga logo, o que você sabe? Ela teve um relacionamento com o fazendeiro que a abandonou. E há rumores de que as meninas não são apenas filhas dela. Existe um pai que nunca foi mencionado. Aparentemente, esse homem está lutando pela custódia delas também. Um frio gélido tomou conta de Roberto. Mais alguém? Ele havia dedicado todo o seu ser àquelas crianças, e agora um terceiro entrava na jogada? Mas como você sabe disso? Eu vi você conversando com a mãe dela. Minha amiga, que trabalha na creche, ouviu tudo. As meninas têm mais parentes do que você imagina. O fazendeiro pode ser apenas a ponta do iceberg. Elô se inclinou mais perto, sua voz um sussurro urgente. E se realmente houver um pai, você precisa ser cauteloso. Ele pode ser perigoso. Roberto sentiu-se como um colosso prestes a desabar. E se tudo isso for uma armadilha? Pensou. Eu farei o que for preciso, afirmou Roberto, já buscando no fundo da vontade para ser o protetor que aquelas meninas precisavam. Mas enquanto falava, uma ideia sinistra cruzou sua mente. E se tudo o que ele construíra fosse baseado em mentiras? E se Ana e Bia não fossem as únicas a terem segredos a esconder? Uma batida na porta o interrompeu, mas não era Ana. Era um homem alto, com um olhar duro que o fez sentir um frio na espinha. Roberto, ele disse, sua voz grave e firme. Precisamos conversar. Quem é você? Roberto perguntou, aglomerando toda a bravura que conseguiu. Eu sou Fernando, o pai delas, e eu vim buscar minhas filhas. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Você não pode estar falando sério. Fui enganado. Minha ex-esposa disse que não era minha, mas sempre soube a verdade. E agora que eu sei onde elas estão, não vou deixar que me arranquem isso de mim novamente. O desespero pairava no ar. A tensão era palpável. Roberto olhou para Elô, a mente empolvorosa. Como alguém pode não saber que é pai? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma maneira que ele não queria. Você não pode levar elas. Elas precisam de mim. Muitas coisas que você não sabe, Fernando retrucou, seu olhar penetrante. A mãe delas não é a única que esconde segredos. Um silêncio sufocante pairou na sala. A verdade estava à vista e, quanto mais Roberto tentava se agarrar ao que tinha construído, mais o chão parecia desmoronar. Então, o telefone tocou. Ele hesitou, mas sabia que precisava atender. Alô? A voz do outro lado era familiar, assombrosa. Roberto, sou eu. Você não vai acreditar no que aconteceu. As palavras pararam na garganta dele. Era a mãe, e agora tudo se tornava ainda mais complicado. Elô e Fernando observavam, a expectativa pesando no ar como uma tempestade prestes a explodir. Eu estou chegando, Roberto murmurou, seu coração acelerando. A audiência estava cada vez mais perto, e a verdade que ele pensava ser simples se desdobrava em algo muito maior. O que mais estava por vir? As revelações prometiam mudanças profundas, e quem, afinal, era realmente a mãe de Ana e Bia? A escuridão envolvia todos eles, e no meio do caos, uma única certeza emergia. Tudo poderia se transformar em um pesadelo. Roberto respirou fundo, consumido pela pressão do momento. A perspectiva de perder Ana e Bia para a mãe delas era insuportável. Ele olhou para Ana, com seu sorriso ingênuo e esperançoso.
e sentiu um nó apertar seu peito. Mas antes que pudesse decidir o que fazer, uma batida abrupta na porta fez seu coração disparar. "Socorro!" uma mulher gritou, e ele reconheceu imediatamente a voz. Era Elô, a jardineira da mansão, conhecida por sua personalidade vibrante. Ele abriu a porta e ela entrou, os olhos arregalados de pânico. "Roberto, você precisa ver isso!" ela disse, ofegante. "É sobre as meninas. É urgente." Roberto ficou paralisado. O que aconteceu? A ansiedade contorcia seu estômago. "Eu ouvi algumas coisas sobre a mãe delas." Elô se aproximou, seus olhos intensos. "Ela não é quem você pensa que é." Uma onda de desconfiança percorreu suas veias. "Como assim?" "Ela esteve na cidade, falando com pessoas. Descobri que Ana e Bia têm uma ligação com um fazendeiro, e não é só isso." Elô hesitou, como se pesasse as palavras. A mãe delas tinha um segredo que pode arruinar sua vida. O coração de Roberto disparou. O que poderia ser tão devastador? "Diga logo, o que você sabe?" "Ela teve um relacionamento com um fazendeiro que a abandonou, e há rumores de que as meninas não são apenas filhas dela. Existe um pai que nunca foi mencionado. Aparentemente, esse homem está lutando pela custódia delas também." Um frio gélido tomou conta de Roberto. Mais alguém? Ele havia dedicado todo o seu ser àquelas crianças, e agora um terceiro entrava na jogada. "Mas como você sabe disso?" "Eu vi você conversando com a mãe dela. Minha amiga, que trabalha na creche, ouviu tudo." "As meninas têm mais parentes do que você imagina. O fazendeiro pode ser apenas a ponta do iceberg." Elô se inclinou mais perto, sua voz um sussurro urgente. "E se realmente houver um pai, você precisa ser cauteloso. Ele pode ser perigoso." Roberto sentiu-se como um colosso prestes a desabar. "E se tudo isso for uma armadilha?" pensou. "Eu farei o que for preciso", afirmou Roberto, já buscando no fundo da vontade para ser o protetor que aquelas meninas precisavam. Mas, enquanto falava, uma ideia sinistra cruzou sua mente. E se tudo o que ele construíra fosse baseado em mentiras? E se Ana e Bia não fossem as únicas a terem segredos a esconder? Uma batida na porta o interrompeu. Mas não era Ana. Era um homem alto, com um olhar duro que o fez sentir um frio na espinha. "Roberto", ele disse, sua voz grave e firme. "Precisamos conversar." "Quem é você?" Roberto perguntou, aglomerando toda a bravura que conseguiu. "Eu sou Fernando, o pai delas, e eu vim buscar minhas filhas." A revelação o atingiu como um soco no estômago. "Você não pode estar falando sério." "Fui enganado. Minha ex-esposa disse que não era minha, mas sempre soube a verdade. E agora que eu sei onde elas estão, não vou deixar que me arranquem isso de mim novamente." O desespero pairava no ar. A tensão era palpável. Roberto olhou para Elô, a mente empolvorosa. Como alguém pode não saber que é pai? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma maneira que ele não queria. Você não pode levar elas. Elas precisam de mim." "Muitas coisas que você não sabe", Fernando retrucou, seu olhar penetrante. "A mãe delas não é a única que esconde segredos." Um silêncio sufocante pairou na sala. A verdade estava à vista. E, quanto mais Roberto tentava se agarrar ao que tinha construído, mais o chão parecia desmoronar. Então, o telefone tocou. Ele hesitou, mas sabia que precisava atender. "Alô?" A voz do outro lado era familiar, assombrosa. "Roberto, sou eu. Você não vai acreditar no que aconteceu." As palavras pararam na garganta dele. Era a mãe,
e agora tudo se tornava ainda mais complicado. Elô e Fernando observavam, a expectativa pesando no ar como uma tempestade prestes a explodir. Eu estou chegando, Roberto murmurou, seu coração acelerando. A audiência estava cada vez mais perto, e a verdade que ele pensava ser simples se desdobrava em algo muito maior. O que você não sabe, Roberto, é que você também é pai de Ana e Bia, disse a mãe. O impacto da revelação foi esmagador. Ele mal conseguiu respirar. Tudo o que eu fiz foi para protegê-las. E a verdade vem à tona. Roberto ficou paralisado. A realidade reescrevendo tudo o que ele acreditava. Será que aquelas meninas eram suas filhas de verdade? Ele se sentiu tonto. A confusão e o desespero travando uma batalha feroz dentro dele. Ana, que estava ouvindo tudo do corredor, apareceu com uma expressão de preocupação crescente. Tio Roberto, o que está acontecendo? Seu olhar ingênuo, mas cheio de receio, partiu o coração dele. Ele precisava protegê-las, mas a verdade parecia se desenrolar como um pesadelo sem fim. Roberto olhou para Fernando, agora com outro peso sobre os ombros. O que tudo isso significava? A audiência estava à porta, e ele mal sabia em quem confiar. A incógnita pairava na sala. Quem eram de fato aquelas meninas? O passado finalmente se misturava ao presente, e o que quer que acontecesse a seguir mudaria suas vidas para sempre. Roberto ficou paralisado, a revelação da mãe ecoando na sua mente. Você também é pai de Ana e Bia. O peso da frase quase o fez afundar no chão. Ele olhou para Ana, que pressionava as pequenas mãos contra o peito. O que isso significava para elas? O que significava para ele? Isso não pode ser verdade. Roberto gritou, sua voz tremendo. O pânico crescia dentro dele como uma onda prestes a arrebentar. A realidade que ele acreditava estar vivendo se desfazia em flocos de ilusão. Fernando o encarava, os olhos cheios de indignação, um eco da própria confusão de Roberto. É verdade, sim, a mãe dizia do outro lado da linha. Seus registros de dor e arrependimento facilmente percorrendo sua voz. Eu amei você e sempre soube que um dia a verdade viria à tona. Eu nunca quis que isso acontecesse assim. Precisava proteger as meninas de mim, da minha vida. Roberto sentia o ar escapando de seus pulmões. O que mais ele não sabia? No fundo de sua mente, sentia um frio profundo, como se todo o cenário tivesse mudado e a terra tivesse sido arrancada de sob seus pés. E Ana e Bia, as meninas que ele queria proteger, eram suas filhas. Enquanto ainda tentava processar o que estava acontecendo, um golpe forte na porta o tirou do transe. A polícia! Uma voz autoritária gritou. A batida soou como um trovão, e a sala, que já estava cheia de tensão, agora tremia com a iminência do problema. Roberto trocou olhares com Elô e Fernando. O que estava acontecendo? Ele se atreveu a abrir a porta, e diante dele pairava a expressão séria de um oficial. Estamos aqui em busca de informações sobre Ana e Bia, disse o homem, suas palavras cortando a atmosfera pesada como uma faca. Precisamos falar com elas. Temos testemunhos sobre a situação delas que não podemos ignorar. Os olhos de Roberto se arregalaram. O que estava acontecendo? Desculpe, mas agora não é o momento. Temos relatos de que a mãe biológica está envolvida em atividades ilegais. O policial interrompeu e o coração de Roberto parou por um segundo. Ela está em liberdade condicional e não deveria estar perto das meninas. Naquele instante, uma onda de pânico se apoderou dele. Ana e Bia não mereciam isso.
Ele queria gritá-las para que se escondessem, para que saíssem da vista de qualquer pessoa que ameaçasse sua segurança. Não, elas estão seguras aqui, Roberto gritou, mas no fundo, a incerteza começou a corroer sua confiança. As meninas apareceram no corredor, preocupação escrita em seus rostos inocentes. Ana olhou para Roberto, seu olhar perguntando o que estava acontecendo. Bia, mais nova, manteve-se agarrada à irmã. O que está acontecendo, tio Roberto? A inocência delas partia seu coração. Calma, meninas. Tudo bem. Ele se virou para o policial, tentando se manter firme. Vocês precisam sair. Isso não é lugar para vocês. Mas as palavras do homem o atingiram como um relâmpago. Se a mãe delas é uma criminosa, você também pode ser um alvo, Roberto. Um silêncio mortal caiu na sala. O que mais estava escondido? O que tudo isso significava para ele? A verdade sobre Ana e Bia estava a um passo de desmoronar. Ele se lembrou da ligação, da dor e das mentiras que agora o cercavam como sombras. Se a mãe era uma criminosa, e se Fernando não fosse quem parecia ser? Saia! Roberto gritou. Mas agora ele estava pegando o fio da realidade e puxando-o com toda a força. Todo o seu ser desejava proteger aquelas crianças. Mas antes que pudesse fazer algo, um grito rasgou a atmosfera tensa. A verdade nunca é simples. A mãe, em carne e osso, apareceu na porta, pálida e apavorada. Seus olhos refletiam um desespero que ninguém poderia ignorar. Roberto, não acredite neles. Eles estão aqui para te pegar também. O mundo em volta dele começou a girar. A presença dela parecia desestabilizar tudo. Mas o que ela realmente queria? O que era verdade e o que era mentira? Ele olhou para as meninas e, naquele momento, soube que o que quer que estivesse prestes a acontecer mudaria totalmente suas vidas. Como ele enfrentaria isso? O que mais estava escondido no emaranhado de segredos? A audiência estava mais longe do que nunca, e a verdade pairava no ar, pronta para explodir. Roberto ficou paralisado, a revelação da mãe ecoando na sua mente. Você também é pai de Ana e Bia. O peso da frase quase o fez afundar no chão. Ele olhou para Ana, que pressionava as pequenas mãos contra o peito. O que isso significava para elas? O que significava para ele? Isso não pode ser verdade, Roberto gritou, sua voz tremendo. O pânico crescia dentro dele como uma onda prestes a arrebentar. A realidade que ele acreditava estar vivendo se desfazia em flocos de ilusão. Fernando o encarava, os olhos cheios de indignação, um eco da própria confusão de Roberto. É verdade, sim, a mãe dizia do outro lado da linha, seus registros de dor e arrependimento facilmente percorrendo sua voz. Eu amei você e sempre soube que um dia a verdade viria à tona. Eu nunca quis que isso acontecesse assim. Precisava proteger as meninas de mim, da minha vida. Você proteger? Você as abandonou. Roberto respondeu, a raiva misturando-se à dor. As meninas, com os olhares fixos neles, pareciam captar a tensão no ar. Bia, com suas pequenas mãos tremendo, olhara para Ana, buscando compreensão. O que está acontecendo, tia? Ela sussurrou, os olhos cheios de medo. Enquanto isso, o policial pressionava a porta com um olhar determinado. Se não conseguirmos determinar a segurança das meninas, precisaremos levá-las. O peito de Roberto ficou apertado. O que ele poderia fazer? Ele se virou para Elô, que observava a cena, pálida e ansiosa. Não pode levar elas. É tudo que eu tenho. Ele pensou que poderia brigar pela custódia, que poderia ser um pai de verdade. Mas foi então que a mãe, com os olhos cheios de lágrimas, desabou em uma súplica. Roberto, não, isso não é o que parece. Eu tô aqui para proteger.
Uma batida forte na porta interrompeu a conversa frenética. Polícia! Abra em nome da lei! O tom ameaçador ecoava e a sala parecia encolher. Ele olhou ao redor e a urgência tomava conta dele. Vai lá, confere! Gritou Elô, sua voz apressada. O que estava acontecendo? Uma pressão crescente, e em um movimento impulsivo, Roberto decidiu abrir a porta. Mas ao fazê-lo, o que viu o gelou até o âmago. Diante dele estava um grupo de homens, uniformizados e com expressões conhecidas. Um deles, um detetive, apontou para ele. Roberto, você está preso por suspeita de obstrução da justiça e mentir sobre sua relação com Ana e Bia. Como assim? Ele balbuciou, o chão desaparecendo sob seus pés. O olhar de Elô se ampliou em horror. Você não pode! Elas precisam de mim! Não é o que dizem os relatos, disse o policial, com um ar de certeza que fazia Roberto tremer. A mãe biológica está sob investigação. Você deve saber algo que está escondendo. Eu não sabia. Não é bem assim. Sua voz falhou. Ana e Bia estavam ali, atentas. Mas a reviravolta se intensificou quando, subitamente, a mãe de Ana e Bia a empurrou para a frente. O que você não sabe, Roberto, é que Ana e Bia têm outro pai. Um pai que estava lutando ao seu lado o tempo todo. A sala congelou. Tudo fazia sentido. A ligação da mãe do detetive e aquela expressão que um dia foi calorosa, agora se tornava uma armadilha. Fernando, que havia trocado palavras com Roberto, não era apenas o ex-marido, mas um homem que conhecia este suposto pai. E o impacto na mente de Roberto foi avassalador. Ana olhou para a mãe, confusa. Quem é ele? O que está acontecendo? A revelação estava prestes a explodir. O que mais havia em jogo? Desculpe, meninas. Eu tentarei proteger vocês de tudo isso. Roberto gritou, mas a verdade se aproximava como um furacão. O que o futuro reservaria? E quem realmente estava ao lado delas? A sala se tornara um campo de batalha emocional, e ele sentiu o peso da ambiguidade enquanto o desespero se apoderava de todos. Em meio a lágrimas e gritos, a única certeza era que, a partir daquele instante, nada seria como antes. Uma nova realidade aguardava. E o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo para todos eles. Roberto ficou paralisado, a revelação da mãe ecoando na sua mente. Você também é pai de Ana e Bia. O peso da frase quase o fez afundar no chão. Olhou para Ana, que pressionava as pequenas mãos contra o peito. O que isso significava para elas? O que significava para ele? Isso não pode ser verdade. Roberto gritou, sua voz tremendo. O pânico crescia dentro dele como uma onda, prestes a arrebentar. A realidade que ele acreditava estar vivendo se desfazia em flocos de ilusão. Fernando o encarava, os olhos cheios de indignação, um eco da própria confusão de Roberto. É verdade, sim, a mãe dizia do outro lado da linha, seus registros de dor e arrependimento facilmente percorrendo sua voz. Eu amei você e sempre soube que um dia a verdade viria à tona. Eu nunca quis que isso acontecesse assim. Precisava proteger as meninas de mim, da minha vida. Você? Proteger? Você as abandonou? Roberto respondeu, a raiva misturando-se à dor. As meninas, com os olhares fixos neles, pareciam captar a tensão no ar. Bia, com suas pequenas mãos tremendo, olhara para Ana buscando compreensão. O que está acontecendo, tia? Ela sussurrou, os olhos cheios de medo. Enquanto isso, o policial pressionava a porta com um olhar determinado. Se não conseguirmos determinar a segurança das meninas, precisaremos levá-las. O peito de Roberto ficou apertado.
O que ele poderia fazer? Ele se virou para Elô, que observava a cena, pálida e ansiosa. Não pode levar elas, é tudo que eu tenho. Ele pensou que poderia brigar pela custódia, que poderia ser um pai de verdade. Mas foi então que a mãe, com os olhos cheios de lágrimas, desabou em uma súplica. Roberto, não, isso não é o que parece. Eu tô aqui para proteger. Uma batida forte na porta interrompeu a conversa frenética. Polícia, abra em nome da lei. O tom ameaçador ecoava, e a sala parecia encolher. Ele olhou ao redor, e a urgência tomava conta dele. Vai lá, confere, gritou Elô, sua voz apressada. O que estava acontecendo? Uma pressão crescente, e em um movimento impulsivo, Roberto decidiu abrir a porta. Mas ao fazê-lo, o que viu o gelou até o âmago. Diante dele estava um grupo de homens uniformizados e com expressões conhecidas. Um deles, um detetive, apontou para ele. Roberto, você está preso por suspeita de obstrução da justiça e mentir sobre sua relação com Ana e Bia. Como assim? Ele balbuciou, o chão desaparecendo sob seus pés. O olhar de Elô se ampliou em horror. Você não pode, elas precisam de mim. Não é o que dizem os relatos, disse o policial, com um ar de certeza que fazia Roberto tremer. A mãe biológica está sob investigação. Você deve saber algo que está escondendo. Eu não sabia. Não é bem assim. Sua voz falhou. Ana e Bia estavam ali, atentas, sua inocência agora ameaçada de um jeito que ele nunca poderia imaginar. Mas a reviravolta se intensificou quando, subitamente, a mãe de Ana e Bia a empurrou para a frente. O que você não sabe, Roberto, é que Ana e Bia têm outro pai. Um pai que estava lutando ao seu lado o tempo todo. A sala congelou. Tudo fazia sentido. A ligação da mãe do detetive e aquela expressão que um dia foi calorosa, agora se tornava uma armadilha. Fernando, que havia trocado palavras com Roberto, não era apenas o ex-marido, mas um homem que conhecia esse suposto pai, e o impacto na mente de Roberto foi avassalador. Ana olhou para a mãe, confusa. Quem é ele? O que está acontecendo? A revelação estava prestes a explodir. Desculpe, meninas. Eu tentarei proteger vocês de tudo isso. Roberto gritou. Mas a verdade se aproximava como um furacão. O que o futuro reservaria? E quem realmente estava ao lado delas? A sala se tornara um campo de batalha emocional, e ele sentiu o peso da ambiguidade enquanto o desespero se apoderava de todos. Em meio a lágrimas e gritos, a única certeza era que a partir daquele instante, nada seria como antes. Uma nova realidade aguardava. E o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo para todos eles. Justo quando a tensão parecia insuportável, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A janela ao fundo explodiu em pedaços, pedaços de vidro voando em todas as direções. Uma figura encapuzada entrou na sala, com um olhar de feroz determinação. Ninguém vai levar as meninas, gritou com uma voz profunda e rouca, enquanto todos viravam os olhos para a entrada. A intrusa avançou. Cada passo carregava uma intenção que deixava Roberto em choque. Quem é você? Ele conseguiu perguntar, mas a mulher não respondeu. Em vez disso, ela lançou um olhar penetrante para as meninas e gritou: Ana, Bia, venham comigo agora. A confusão tomou conta do ambiente. O policial parecia perdido. O que cada um deles tinha a ver com essa intrusionista? E naquele momento, Roberto percebeu que o passado estava se desfazendo sob seus pés. O que mais estava em jogo? A identidade dessa mulher, e o que ela sabia poderia mudar tudo novamente. A vida de Ana e Bia estava prestes a ser reescrita. E pelo jeito que as coisas iam, o caos tinha apenas começado. Roberto ficou paralisado. A mulher encapuzada invadindo a sala,
com uma força que fazia o coração dele disparar. Ninguém vai levar as meninas. A voz grave dela ecoou como um trovão, e todos se viraram, surpresos e confusos. Ana e Bia, com olhos arregalados, se encolheram atrás de Roberto. Ele sentiu um frio na espinha. O policial avançou, a mão descansando ameaçadoramente na arma. "Abaixe-se, saia da frente!" ele gritou, mas a mulher não recuou. "Eu não estou aqui para machucar ninguém", ela insistiu, mas o tom de sua voz não parecia reconfortante. O ambiente estava repleto de tensão, e Roberto não sabia o que fazer. Sua mente fervilhava com perguntas. Quem era ela? O que ela queria? O que estava acontecendo? "Quem é você?" ele perguntou, a voz falhando por causa do medo. Mas a mulher só olhou para as meninas, como se elas fossem o único alvo de sua missão. "Rápido, venham!" Ela estendeu as mãos e Roberto se desviou instintivamente. "Não acreditem nela!" ele gritou, cada palavra pesada de preocupação. Mas a figura encapuzada se aproximou, um brilho de determinação nos olhos. "Ana, Bia sou sua mãe", ela declarou, e o mundo ao redor de Roberto parou. "O quê?" Ele olhou para Ana e Bia, os olhinhos cheios de confusão. "Não, não pode ser", Roberto balbuciou, mas a afirmação da mulher reverberou por toda a sala como um eco. "Ela tá mentindo." Ele se lembrava da mulher que o abandonara, da dor do abandono. Aquela não poderia ser a verdade. "Não, Roberto, eu te deixei para proteger elas, e o seu pai, ele está vivo." A mulher recomeçou e as palavras se tornaram lâminas, cortando pela confusão. "O quê?" A revelação era como uma bomba, fazendo o chão tremer abaixo dele. O seu pai? O que ela estava dizendo? Ele mal tinha conhecido seu próprio pai. "Como você pode dizer isso?" "Porque eu conheço a verdade. Tudo isso está interligado. As meninas, a nossa história. Eu sempre soube onde estavam, sempre estive por perto." A frustração dela ecoava no espaço, mas a cada palavra que proferia, Roberto sentiu sua sanidade se esvaindo. "Saia daqui, você não é bem-vinda." O policial, perdendo a paciência, acionou uma ordem. "Estou avisando." No entanto, a mulher não recuou. Em vez disso, ela se virou para Roberto com um olhar desesperado. "Por favor, eles estão em perigo. O passado está de volta, e eles vão querer as meninas de volta. Você precisa confiar em mim." Antes que ele pudesse responder, um estrondo vindo de fora fez todo mundo tremer. As janelas balançaram com a força de um carro acelerado. Era um barulho imenso, seguido da voz de um homem gritando: "Eu não vou deixá-las com você." Elô, que estava paralisada, finalmente se moveu. "O que está acontecendo?" ela gritou, os olhos arregalados. A tensão explodiu e um homem muito parecido com Fernando apareceu, empurrando os outros em sua busca. "Fernando?" O nome escapuliu da boca de Roberto. "O que você está fazendo aqui?" "Eu vou tirar as meninas daqui", Fernando gritou. E foi nesse momento que tudo fez sentido, mas também tudo parecia desmoronar. Ele percebeu que a figura encapuzada não era apenas uma ameaça, mas também a chave para um enigma que ele nunca desejou resolver. "O que você sabe sobre elas?" Roberto desafiou, mas a mulher apenas balançou a cabeça. "Basta! O futuro delas depende das respostas que você não quer ouvir. O seu pai, a verdadeira identidade de Fernando. Vocês todos estão mais conectados do que imaginam." Ela parecia irremediavelmente desesperada, mas os olhos da mãe, que realmente não conhecia e que havia sido um fantasma ao longo de sua vida, começaram a brilhar com as lágrimas. A sala se tornara uma panela de pressão prestes a explodir,
e Ana e Bia estavam no meio disso tudo. Roberto olhou de uma figura a outra, tentando juntar a peça que agora faltava. O que você está dizendo? O que o meu pai tem a ver com isso? Mas antes que ela pudesse explicar, uma explosão aconteceu do lado de fora e o chão sob eles tremeu. As luzes se apagaram. Ele só ouvia o som de gritos e a confusão crescendo ao seu redor. O pânico tomou conta, e Roberto entendeu, naquele instante, que não seria apenas a vida das meninas que estava em jogo. Seu próprio passado, suas memórias, tudo estava prestes a vir à tona, e as ruas estavam se enchendo de perigos que ele nunca poderia ter previsto. Precisamos sair daqui, Roberto disse, puxando as meninas para perto, mas a pergunta que o consumia era: o que realmente está acontecendo? Com o coração em frangalhos e a verdade escapando como areia entre os dedos, tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar. E no epicentro daquele caos, as respostas que buscava estavam mais distantes do que nunca. Roberto sentiu a pressão subir. A figura encapuzada, com um olhar determinado, parecia ser a única coisa que o prendia à realidade. Ninguém vai levar as meninas. O coração dele disparou. Ele olhou para Ana e Bia com olhos arregalados, enquanto um pânico crescente começava envolvendo tudo. O policial estava agitado, pronto para agir, enquanto a mulher insistia que era a mãe. O impacto das palavras dela cortava como uma faca, e Roberto, mesmo em choque, precisou reagir. Você me deixou. Ele gritou, a dor explodindo dentro dele. A mulher parecia implorar, sua voz intensa e cheia de emoção, mas ele não sabia o que acreditar. Roberto, escute. Ela deu um passo à frente. Eu fiz tudo isso por vocês. Precisamos sair. Agora. Eles estão vindo. De repente, outros barulhos surgiram. O caos do lado de fora se aproximava, como se um vendaval de problemas estivesse prestes a entrar. Fernando, que até então estava paralisado, finalmente encontrou sua voz. Eu não deixarei você levar as meninas. Sua determinação era palpável, e eu não deixarei você interferir na vida delas. Eu sou o pai delas! Roberto exclamou, seu desespero virando fúria. O policial se via entre a repentina revelação e a confusão total. O barulho do ambiente crescia, vozes gritavam, e a tensão estava no ar. Então, Ana, com coragem que surpreendeu a todos, gritou: Tio Roberto, não brigue! Nós queremos ficar com você! As palavras da menina atravessaram o coração de Roberto. Ele olhou nos olhos dela, repletos de medo, e a cena se desenrolou à sua frente como um filme em câmera lenta. A vida que ele queria dar a elas estava em jogo. Está tudo bem, meu amor, ele respondeu, segurando a mão de Ana. Nós vamos ficar juntos, eu prometo. Mas o medo consumia ele. E aquela mulher, quem realmente era? No meio da tempestade emocional, uma voz familiar cortou a confusão. Eles não são as únicas que precisam de proteção. A mãe de Roberto voltou com novas revelações. Eu não queria que isso acontecesse, mas a verdade está gritando para ser ouvida. A sala parecia desmoronar sob o peso dos segredos. Com a janela estilhaçada e a segurança evaporando, Roberto teve que decidir. Ele respirou fundo, pesando tudo. Bia, Ana, a gente precisa sair. Ele puxou as meninas mais perto dele, quase como um escudo. O policial hesitava. Precisamos de um plano, e rápido. Se essa mulher está certa, não estamos a salvo aqui. E como se as palavras dele chamassem o destino, mais barulhos perturbaram o ambiente. A entrada da casa estava se tornando um campo de batalha. O clima ficou eletrificado. Mas em um momento de clareza, Roberto viu que as mãos da verdade estavam finalmente se mostrando. Eu não sei o que vem a seguir, ele disse,
sua voz mais firme. Mas não importa o que acontecer, nós vamos enfrentar isso juntos. Os olhares das meninas, cheios de confiança, deram alívio ao coração dele. Naquele instante, algo despertou dentro de Roberto. Era hora de lutar pela família que tinha e pela que poderia ter. Ele se virou para a mulher. Se você é quem diz ser, então mostre que está conosco. No entanto, uma nova batida na porta fez todos congelarem. Seria sossego ou mais problemas? Eles trocavam olhares apreensivos, o mundo de Roberto pendendo entre a verdade e a incerteza. E assim, com tudo em jogo e a vida deles à beira de um precipício, eles um dia descobrirão se o amor poderia vencer as tempestades do passado. Uma nova era se aproximava. As meninas olhavam para ele esperançosas. A luta tinha começado, mas a chave para o futuro deles poderia estar nas verdades que ainda estavam por vir. Se você está aqui, vivendo essa história intensa com a gente até agora, eu tenho um pedido urgente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa trama. E inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final de arrepiar. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a